Alô, você ligado no Rio Mafra Mix, mais um Dois Dedos de Prosa. E olha a minha responsa hoje, Gesley Dias, minha convidada, para a gente falar um pouquinho de comunicação, um pouquinho de jornalismo. Gesley, que iniciou recentemente no jornalismo, que foi para frente da câmera, que saiu do bastidor. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Para a gente falar, iniciar o nosso papo, quando a gente fala em jornalismo, a gente vê muitas pessoas, é difícil ver uma pessoa que quer ser jornalista hoje, né? Talvez alguns tenham timidez, acham que jornalismo é rede social e acaba não despertando esse interesse. O que te brilhou aos olhos para encarar essa profissão? Então, eu nunca quis ser jornalista. Eu assim até cresci com meu pai, né? Ele seguindo a profissão, todo dia eu sabendo como que funciona, eu pensava comigo, nunca vou ser jornalista, porque eu nunca tive essa capacidade de colocar a cara a tapa, sabe? Saber ali se impor, ir lá na frente, mostrar a tua cara. Então eu nunca quis, mas eu não vou dizer que não teve uma influência. Como eu sempre cresci nesse meio e ali trabalhando alguns anos no jornal, chegou a hora de escolher minha faculdade e eu pensei, bom, o que eu faço na minha vida, né? Assim como muitos jovens pensam. Mas eu só olhei a minha volta e eu tinha tudo ali que podia me favorecer para escolher a profissão. E também porque eu acho que o jornalismo ele não se resume a uma única função. O jornalismo é uma área que você pode conhecer o mundo, conhecer muita gente, você pode ser uma pessoa tanto quanto tá atrás das câmeras, quanto parecer aqui, né? Você ser entrevistado, ser um entrevistador. Então, o que me influenciou muito foi saber ali que eu tinha um rumo a seguir dentro do jornalismo mesmo, porque eu já estava inserida ali nesse meio. Emendando nessa pergunta, né, teu pai é uma pessoa que não só pela história como jornalista, mas talvez pela ousadia dele em criar o Rio Mafra Mix, que foi uma virada de chave no jornalismo full-time, no jornalismo em cima do lance, né, quebrou aquele paradigma que você esperava uma semana para ler no jornal impresso e depois mais 2 dias para ler no site depois do jornal impresso, porque não podia quebrar a venda da banca. Quebrou isso. Aconteceu o fato na madrugada, estava ali nas primeiras horas do dia. E ele foi o precursor disso aqui na cidade. Essa referência é uma referência boa, né? Uhum. Mas como que você lida com isso, que talvez te traz um peso de essa responsabilidade? Manter a referência dele, manter os passos dele, sendo filha do Douglas. Eu admiro muito meu pai pelo que ele fez. Ele inovou o jornalismo de um jeito na cidade que, assim, se você não seguir agora esse tipo de produção, você fica um pouco para trás. Eu não tinha essa noção do que era ser filha do Douglas até eu sair do jornal. Eu fiquei 1 ano fora, trabalhando em órgão público. E assim, nesse 1 ano eu senti o pré-julgamento das pessoas, no sentido de as pessoas olharem na tua cara, nos teus olhos e mentir na cara dura. Mas isso não por causa de quem eu sou, mas por causa de ser filha do Douglas Dias. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, não assim, de sempre ter que estar fazendo as coisas corretas, sempre estar no caminho certo, mas assim, uma responsabilidade de qualquer coisa que eu faça. As pessoas vão julgar por eu ser filha do Douglas Dias. Eu ainda quero quebrar esse paradigma, né, porque confesso que é um pouco chato. Eu, assim, na minha época da escola, o máximo que as pessoas falavam pra mim, chegava um professor, ele, você que é filho do Douglas Dias? Aí eu falava, sim, eu sou, mas não por um julgamento, sabe? Aí, conforme eu fui crescendo, fui entendendo como as coisas funcionam e como elas funcionam politicamente. Aí eu fui entendendo como é ser a filha do Douglas Dias e, assim, como eu tenho ele como referência, meu pai, ele é uma pessoa muito inovadora. E eu acredito que eu puxei muito disso nele. E eu sou muito grata por isso, porque hoje eu tenho um rumo, eu sei o que fazer, mas sempre pensando na inovação. Quando você decidiu, bateu o martelo, vou fazer a faculdade de jornalismo, vou entrar de cabeça nessa área, o que você sentiu mais dificuldade, como que você viu, de repente, assim, agora eu vou para frente da câmera, né? Você, eu lembro que quando entrei no Mafra Mix, fazia timidamente uma coluna de cinema, não gravava vídeo, muito pouco aparecia. Como que foi essa virada de chave para você ir para frente da câmera, inicialmente gravado, e hoje você não tem medo de chegar a fazer o ao vivo, se errar, conserta durante e vida que segue? Foi um pouco difícil, porque foi numa época que eu estava precisando, assim, sair um pouco fora da caixa.
como eu nunca gostei de sempre fazer a mesma coisa, sabe? Então eu senti assim, não, eu preciso crescer como pessoa, preciso crescer aqui no jornal, preciso trazer alguma inovação aqui dentro. Então, primeiro, nas minhas colunas eu consigo comparar os meus textos de hoje de antigamente. Realmente, eu era muito tímida. E como que eu fui quebrando essa timidez? Foi perdendo medo, tendo uma opinião própria, né? Não tendo medo assim do julgamento, porque assim, independente do que você faça, se for bom, for ruim, as pessoas vão falar de você. Bem ou mal, elas vão falar. Então, até nas minhas primeiras lives, eu falei algumas palavras atropeladas, mas isso não me deu medo nenhum, não me deu vontade de parar, porque a minha motivação era maior, sabe? A motivação ali de querer fazer algo novo e ser desconfortável mesmo, sabe? Eu não gosto de sempre estar no mesmo conforto de sempre. Na TV, a gente vê memes diariamente. Um deles é o Carlos Tramontina, que saiu com 6 ônibus e viralizou no mundo todo. E no dia do finados se protagonizou um meme local, né, que foi levado isso de forma até bem humorada, que estava frio, você estava na frente do cemitério, era um dia de finados, e você abriu dizendo que estava um frio de morrer. E aquilo virou imediatamente um meme. Como que foi lidar com aquilo? Então, assim, quando eu percebi que eu tinha falado ali uma besteira, eu fiquei, nossa, as pessoas vão falar, mas assim, isso foi questão de segundos. Depois eu pensei, eu não falei nada de errado, realmente estava muito frio, estava um frio de morrer, mas assim, eu aprendi muito durante a minha vida essa questão de não me importar com a opinião alheia, sabe? Por uma questão também de autenticidade. Por que eu vou me importar com as pessoas rindo de uma forma, às vezes, né, tirando sarro de mim, sendo que eu sei a minha essência, eu sei o que eu faço, então é uma questão de saber quem eu sou e não deixar de ser quem eu sou por causa das pessoas falarem de mim, falarem mal. Claro que eu sei diferenciar quando é uma crítica ali construtiva e quando é uma coisa para tirar sarro. E eu aprendi muito durante o tempo a saber escolher as coisas com quais eu vou me importar de verdade. Porque esse meme, verdade seja dita, ele não foi pejorativo, ele foi... as pessoas espalharam até de uma forma bem humorada, olha só... E caiu como uma graça aquilo, né? E quando você vê assim na TV, os jornalistas do Jornal Nacional, da Globo, protagonizam esses memes e acabam levando na boa. Acho que isso também que tirou aquele peso, né? Sim, porque todo mundo erra, né? Se você é o perfeitinho ali, você não está sendo você. Então, você está sujeito a todo tempo a esse tipo de erro, mas assim, é com os erros que a gente cresce, é com os erros que a gente aprende muito. Então, por exemplo, nesse dia eu aprendi muito a levar as coisas na esportiva, porque assim, muita gente comentou sobre. Imagine se fosse me importar com cada pessoa que falasse, então eu não ia conseguir viver. Então, foi com base nisso também, vendo muitas coisas na TV, acontece lá algum meme, mas depois passa, quase que ninguém mais lembra. Então é muito disso, sabe? Como que você vê o jornalismo local? A gente brinca, quem está mais tempo nisso, a gente diz que você é de uma nova geração, da nova safra, né? Do jornalista que está se graduando, está iniciando. Mas assim, a gente que vem lá de algumas décadas para trás, de alguns anos para trás, a gente sempre brincava que o jornalismo é um ninho de cobras, um ninho de serpentes, seja da forma que você quiser interpretar, mas o jornalismo é isso, principalmente local, né? A gente vê uma disputa invisível por uma coisa invisível. Como que você vê hoje o jornalismo aqui na cidade? Bom, aqui na cidade ainda as pessoas são muito fechadas. Eu sou jornalista, mas eu trabalho bastante com o marketing, né? Então, quando, por exemplo, eu tento inovar em alguma coisa nessa questão, as pessoas ficam muito apreensivas porque o que elas conhecem é o tradicional. Elas não querem, assim, sair da caixinha, pensar fora, porque elas estão muito acostumadas aqui dentro da cidade como a cidade funciona. Mas, assim, existe ali como você disse, uma coisa que a gente não vê, mas ele não foi verbalizado, mas ele está ali. Assim, Rio Mafra, ele vem crescendo muito, então se as pessoas continuarem nessa mesma linha de pensamento, elas vão ficar paradas aqui e não vão crescer. Então, isso do jornalismo, eles terem ali eu sinto que boa parte é um pouco política.
Eu acho que se continuar nisso, as pessoas não vão crescer, sabe? Elas sempre vão ficar dessa concorrência, sabe? As pessoas pensam mais como concorrentes do que parceiros, então eu acho que essa ideia deveria mudar. A gente vê hoje as redes sociais, elas chegaram para ficar, claro, e no jornalismo especificamente elas se tornaram aliadas. Eu lembro que quando surgiu o Facebook, pouca gente foi aderindo, poucos meios de comunicação foram aderindo, aí timidamente acabaram entrando ali, aí o Instagram relutaram um pouco mais para entraram, devido aos stories, aí ninguém fazia story, agora que começou, os meios até se relutaram um pouco para entrar. Mas hoje a gente vê que a rede social ela não veio para competir, ela veio para agregar, né? Ela veio para difundir o conteúdo jornalístico. Como que você vê as redes sociais hoje no jornalismo? Olha, elas são de extrema importância para o jornalismo porque propaga a notícia, né? Mas ao mesmo tempo o pessoal está muito à mercê de tendências. Eu sinto que se por acaso a rede social terminar hoje, as pessoas ficam perdidas. Mas o jornalismo ele existe há muito, muito tempo. Assim, com as redes sociais, o jornalismo ele melhorou. Mas o jornalismo ele não é as redes sociais e as pessoas não entendem, não sabem como funciona o jornalismo raiz. Então eu acho que ficar à mercê das redes sociais, assim, não é um bom para o jornalismo, mas ele ajuda, né? Então eu acho que mudando essa visão de, assim, muita gente não tem a rede social como um adicional, tem apenas como o todo. Então as pessoas elas não têm esse suporte, acredito que porque é muito fácil, né? Você ligar ali o celular, você posta, todo mundo já vê, já curte, mas e se essas pessoas ficarem sem essa rede social, o que elas vão fazer? Então eu acho que elas têm que ter um meio que elas saibam o que estão fazendo fora da rede social, porque muita gente pensa apenas dentro da rede social, que é assim a nossa nova vida, né? Não tem como viver agora sem internet. Mas eu acho muito perigoso ficar à mercê apenas do Instagram, do Facebook. Eu acho que assim, o jornal impresso ele é muito importante. Eu adoro ler coisas físicas. Também é muito fácil ler ali pelo celular, mas eu ainda sou, apesar de ser de uma nova geração, eu ainda gosto assim do jornalismo raiz. Há quem diga, né, que o cheiro do jornal impresso misturado com o sabor do café da manhã é uma fórmula que muita gente não conhece. Sim. Você já provou essa fórmula? Já, porque, nossa, eu lembro até hoje que quando eu era criança, eu e meu pai, a gente saía entregar jornal. Eu, meu pai e minha mãe. E até hoje eu lembro daquele cheiro do jornal, assim, colocando dentro do saquinho. É um cheiro muito único, que hoje em dia eu nunca mais o senti, porque é muito difícil, né? Agora a gente, em Rio Mafra, é difícil a gente ter jornais em casa, porque todo mundo pode assinar online, ou ninguém mais prefere que receber em casa. Mas assim, jornal, pra mim, o físico é o melhor e tem que sempre existir. As pessoas tinham uma época que faziam fila na banca, corriam na banca, ficavam esperando o jornal na banca. Né? Hoje isso é de forma online. Mas a responsabilidade de eu levar uma informação online no compasso que eu levava com a mesma seriedade no jornal impresso, ou ainda levo, é a mesma. As pessoas estão ali esperando por aquela informação, mas aquela informação apurada. Né? Como a gente falou, a rede social, o WhatsApp hoje é um grande aliado do jornalismo, mas também é um grande vilão. Sim. Porque ele propaga muita fake news. Né? Eu sempre falo que 90% do que eu recebo no WhatsApp, quando eu vou apurar, não existe. Ou não é daquele jeito, ou não foi daquela forma. A responsabilidade, ela está maior, porque as redes sociais te induzem a um erro. Sim, porque ainda mais agora com essas inteligências artificiais, ela cada vez mais está ficando mais inteligente. E cada vez mais está ficando difícil você ver o que é real ou não, porque, por exemplo, não sei se você viu essa nova IA que saiu, você coloca texto lá e a inteligência gera um vídeo inteiro muito real. Como que você vai dizer que isso é mentira? Também com informações de pessoas falando, não é pessoa, é inteligência artificial. Então, isso é um perigo enorme. Eu acho que tem que ter ali um meio de uma lei ali pra gente ver o que é real ou não, porque se continuar assim a gente está fadado à destruição, né? Porque muita gente, também eu acho curioso como as pessoas gostam de propagar mentira. Assim, eu acho que esse é o tópico das pessoas, elas adoram espalhar fake news
Eu ainda não entendo o motivo, mas eu acho que o jornalismo está aí para a gente colocar a verdade. Então é muito importante ainda essa profissão, apesar que muita gente hoje em dia se diz jornalista, mas não segue os princípios éticos, não é profissional de verdade. Então tem mais isso ainda, né? Ser um profissional ali, um jornalista que é profissional, que segue a ética, hoje em dia isso é um diferencial, porque muita gente não sabe verdadeiramente como trabalhar com jornalismo. Aqui a gente fala, né, que é um dos princípios básicos, ouvir os dois lados. O que acontece muito aqui, Sim. de não acontecer isso, né? Acontece muito porque, assim, eu percebo que as pessoas não querem ouvir. Por exemplo, já vieram me contar assim, ó, eu não gosto de arrumar pra mim por causa disso. E daí eu falo, mas é que aconteceu isso. E a pessoa, não, está exaltando, eu não quero saber disso. Aconteceu isso e foi isso. Então as pessoas, elas não querem saber a verdade, elas estão presas na própria ignorância, sabe? Então eu acho que quebrar isso é muito difícil. Como que você vê, às vezes, eu sempre falo brincando assim para os amigos, às vezes você se torna referência. Você chegou a tomar um café, você só quer tomar um café e alguém te aborda, você sabe tal coisa, Sim. o que aconteceu em tal coisa. Que acaba a gente virando uma referência que sabe tudo, ou que sabe o que está acontecendo, sim, ou tem uma resposta para aquilo, quando começar a vacina em tal momento. As pessoas sempre têm, talvez em você, uma segurança. Você já percebeu sim, isso? Eu vou perguntar para quem sabe. Muitas vezes já escutei isso. E é um peso enorme, né, carregar isso, porque assim, dentro ali do jornalismo existem várias funções, então muitas delas, né, algumas notícias eu não tô por dentro. Aí chega a pessoa, Jéssica, o que aconteceu em tal lugar, como que foi, me conta detalhes, como se eu estivesse lá vivendo. Aí eu falo, nossa, eu não sei. Eu falo, mas você não trabalha no jornal? Mas assim, é muito vasto, né, ali dentro do jornal. Eu trabalho ali fazendo as entrevistas, mas eu cuido mais a parte do marketing, né? Então as pessoas acham ali que o jornalismo é só uma coisa, mas é bem diferente disso. E que também você não precisa estar em todo lugar, ser onipresente, né? Em todo lugar, em todo momento, sabendo de tudo. Quando você chega na faculdade, como que é a faculdade hoje de jornalismo? Como que você já fez o processo contrário? Você já fez o laboratório, você já fez o estágio dentro do jornal antes de ir para o jornalismo. Sim. Então você não chegou totalmente perdida. Como que é encarar a faculdade, o lado teórico da coisa? Então, se eu conhecesse o jornalismo pela faculdade, eu não ia saber o que é jornalismo de verdade. Assim, o jornalismo, ali, a faculdade é muito importante, né? Porque ali você aprende técnicas, você aprende muita coisa teórica, você aprende a história do jornalismo, mas aplicado na prática não é bem assim, sabe? A realidade é bem diferente, apesar de ser importante essa junção da faculdade junto com o jornalismo. É muito importante para você criar opiniões, você criar argumentos, né? Você se tornar um jornalista de verdade, mas na prática, realmente, você aprende bem mais do que na teoria, né? Eu, pelo menos, sou assim, tem gente que aprende mais lendo, mas eu aprendi mais na prática mesmo. Como que se vê daqui uns anos? A gente brinca, se o Douglas resolver se aposentar e viajar ao mundo, se encara a responsa de estar à frente dos maiores veículos do estado, o maior da região? Encaro, com certeza, até porque é das minhas metas, um dos meus sonhos assim, levar o Rumafra Mix a um patamar muito grande, né? Mas isso leva alguns anos. Mas eu estou trabalhando, estudando para isso acontecer, para quando chegar a hora eu estar pronta. E eu não pretendo sair daqui. Quero ficar em Rio Mafra porque adoro muito essas duas cidades. Elas estão em crescimento constante, um crescimento muito bom, que eu vejo um grande potencial nas cidades. E eu pretendo sim continuar aqui, sempre inovando. Para a gente encerrar, uma coisa que a gente vê muito, as pessoas hoje elas têm o Rio Mafra Mix, elas têm o nosso trabalho como uma referência. Até às vezes elas utilizam assim, eu cheguei em tal lugar, não fui bem atendida, num hospital, numa prefeitura. Se vocês não me atenderem, eu vou lá no Rio Mafra Mix. Elas têm essa segurança. Hoje as pessoas elas se identificam com o Rio Mafra Mix por ter esse espaço, por a gente falar a língua do povo, a gente dar o espaço para as pessoas. Como que você vê essa conquista que a gente tem na confiança do Rio Mafrense? Bom, é através de muito trabalho, né, de muita credibilidade, das pessoas conhecerem como funciona o nosso trabalho, né, e essa confiança que a gente conquistou vem de anos, né. Eu lembro do meu pai, quando ele trabalhava ainda no computador lá de casa,
Aí ele sentiu a necessidade de crescer, então ele alugou o escritório que a gente está hoje, e hoje o escritório está enorme, né? Não era aquela salinha que era antes, mas eu lembro que as pessoas chegavam lá e falavam, nossa, mas é tudo isso? Eu achava que era um fundo de quintal. Então, assim, as pessoas foram conhecendo como é a Framix com esse trabalho que o meu pai tem feito e tem feito muito bem, sabe? Então, com ele eu me inspiro muito para continuar sendo sempre assim. E é muito legal, né? Porque a galera me para na rua, agora que comecei a fazer as entrevistas, eu vou em algum lugar e elas falam, nossa, eu adoro muito te acompanhar na Arruma Framix, é tão bonito, adoro a Arruma Framix. E as pessoas gostam também de ver a gente. Esses dias foi uma mulher muito querida lá no jornal e ela falou, nossa, era meu sonho trabalhar aqui. Sabe, ela queria ter a oportunidade de trabalhar com a gente por essa confiança, né, que a gente tem, a gente passa uma credibilidade, a gente sempre está lá correndo, apurando os fatos, e é por isso que a gente é tão confiável. Tá certo, Gesley, obrigado pelo teu papo. Eu acho muito legal esse tipo de bater-papo para a gente mensurar as gerações, né? Eu comecei há um bom tempo atrás, então hoje me alegra muito ver uma pessoa da nova geração, uma pessoa da nova safra de jornalistas focada em sempre aprender, focada em crescer na profissão e tocar essa profissão adiante. Sim, então é isso. Muito obrigada, Rossi, pela oportunidade. Eu sempre aprendo muito com essas entrevistas, né? Essa é a minha segunda entrevista que eu estou sendo entrevistada e eu fico um pouco nervosa, mas você é um profissional de excelente qualidade, está aí há anos, eu aprendo sempre muito com você, trabalhando como colega, e para mim é uma honra estar aqui, e é isso, muito obrigada. Tá certo, obrigado, Gesley. Obrigado para você que nos acompanhou até agora. Na próxima semana, na próxima quinta, a gente retorna em outro posto da rede MS7 com mais um bater-papo, aquele pão de queijo, aquele ambiente que você já conhece.